o Discord, nesse ano de 2022, anunciou os novos tipos de comando que vieram exatamente para substituir os comandos por prefixo que a gente tinha antes. E apesar de ser uma ótima inovação, muita gente ainda prefere o tipo de usar comandos antigos. Então no vídeo de hoje eu vou dar uma olhada aqui junto com vocês pra gente saber se de fato os nossos comandos por prefixo vão deixar de existir mesmo, ou se não é bem assim. Fala galera, beleza? Aqui é o Duni, e antigamente no Discord, a única coisa que os bots tinham acesso eram as mensagens que você enviava. Pro bot saber que você tá falando com ele, que você quer que ele faça alguma coisa, normalmente cada bot tinha um prefixo. Por exemplo, a Lorita usa o mais, o Dino usa normalmente a interrogação, e aí quando era acionado esse caractere específico, ele sabia que tava falando com ele, via qual era o comando que você tinha usado, e aí ele conseguia processar tudo e devolver a mensagem. Mas querendo ou não, esse sistema todo era muito precário, e muitos bots grandes estavam sentindo na pele coisas negativas por causa dele. E com os novos Slash Commands a gente quebra um monte desses problemas que a gente tinha antes, como por exemplo o bot Mudai. Durante alguns anos ele cada vez foi piorando um pouco a sua qualidade, simplesmente porque como funcionava a estrutura do Discord não conseguia lidar bem como o bot funcionava. Então o bot tinha que fazer toda hora uma limitação, servidores mais novos não poderiam usar o bot em toda a sua potência, enfim, diversos problemas. E aí com a vinda dos Slash Commands meio que esses problemas todos foram sanados. Ao invés da gente ter que usar reações para interagir com o bot, agora a gente tem os botões e os menus de seleção. Os comandos em si, eles são gerenciados de uma forma mais inteligente. Agora você tem essa integração dos comandos direto de uma forma nativa no Discord. Você consegue configurar, por exemplo, quem pode usar tal comando direto pelas configurações do servidor. Enfim, eles corrigiram um monte de problema e trouxeram várias coisas para tornar melhor a vida tanto dos desenvolvedores, mas também dos usuários. Apesar disso, desses comandos por barra tem várias coisas melhores, a gente conseguiu ver que não foram todos os bots que quiseram migrar exatamente para eles. O pessoal ainda assim estava optando pelos comandos por prefixo mesmo com esses defeitos. E essa resistência, né, para mudar da forma antiga para a forma nova, acontece normalmente por dois motivos diferentes. E o primeiro motivo é que para os desenvolvedores, quem programa o bot, às vezes você fazer essa adaptação não é uma coisa rápida, nem fácil, nem barata. Você de fato vai ter que refazer os seus comandos. É claro que você reaproveita a ideia, reaproveita parte do código, mas você tem que adaptar todo o seu código para esse novo tipo de comando. E o segundo motivo foi porque o próprio público ainda preferiu os comandos antigos. E o principal fator deles preferirem isso é porque eles estão muito acostumados. Porque já tem gente que usa os comandos por prefixos, sei lá, tem 5 anos, usando praticamente todo dia os comandos assim, e aí chega de uma hora para outra e tem que mudar o costume de como é que faz as coisas no Discord. Isso gera uma certa estranheza e muitos membros não gostam de mudar, de se adaptar, e isso é muito normal e gera um certo incômodo. Mas os membros, eles não estão apenas no fato de não estarem acostumados. No início, os comandos por barra estavam muito bugados, principalmente para dispositivos móveis como celulares Android. E há umas 3 semanas atrás, aqui na aba de comunidade do canal, eu até fiz uma enquete perguntando quais tipos de comando vocês preferem. E aqui deu que 72% das pessoas preferiam os comandos por prefixo e só 28% gostavam mais dos slashes. E assim, na minha opinião específica do Uni, eu prefiro como tá depois das atualizações. Eu acho que ajuda em várias coisas diferentes, mas a gente não pode negar que a maioria das pessoas não gostaram tanto assim. E eu, como eu falei, não culpo nem usuários por causa disso, exatamente por causa do costume e também por causa dos bugs que estavam tendo. Mas tem uma coisa que o pessoal normalmente não leva em conta antes de criticar os Slash Commands, é que por causa dele, várias coisas se tornaram possíveis de chegar no Discord. Junto com as interações, que é o que tá por trás dos slashes, a gente tem aqui, por exemplo, os botões, que a gente pode usar aqui, ó, por exemplo, com o comando loja da Rio. A gente tem aqui vários tipos de botões diferentes, a gente não precisa mais interagir com reações, que eram bem lagadas, então a gente pode, enfim, usar botões de várias formas diferentes, de uma forma muito mais eficiente. A gente também tem esses textos aqui efêmeros, que é um novo tipo de mensagem no Discord que só você pode ler, antes a gente não tinha isso. É muito útil para evitar poluir chats, né? Também tem os comandos clicáveis, você pode clicar no perfil de alguém, vir aqui em apps, e aqui vai ter os vários comandos diferentes. Tá tampando um pouco na tela aqui, mas dá pra ver. Se eu clicar aqui, por exemplo, no comando perfil, ele vai jogar o perfil pra gente aqui no próprio chat do Discord. E até o próprio diretório de aplicativos, que você pode procurar os bots, né? Assim como a gente tem no celular, tem a Play Store, App Store. E aí você pode vir aqui no seu bot favorito ou no bot que você quer achar, e ele consegue listar aqui pra vocês não só os detalhes sobre a aplicação, mas ele já consegue mostrar os comandos de barra populares, mostra a descrição, ele consegue integrar as informações do bot diretamente com o Discord e trabalhar isso de uma forma conjunta. Você clica, por exemplo, num bot verificado, ele vai mostrar para você aqui os comandos mais usados
para você experimentar. E tudo isso aqui, muito mais, não seria possível usando os comandos antigos. Então, na minha opinião, no futuro do Discord, a gente vai acabar usando mais os slash commands. Os novos membros que chegarem provavelmente vão usar apenas slashes e o pessoal também vai se adaptando. Além disso, tem uma coisa bem importante que o Discord está fazendo para o pessoal de fato ir transicionando. A RioBot, por exemplo, que é o bot que eu faço aqui junto com a comunidade, ela ficou alguns meses sem conseguir ser adicionada em servidores, simplesmente porque o Discord não tinha ainda dado a verificação. E quando o Discord finalmente deu a verificação, ele não deu todos os intents, que são meio que algumas permissões do bot. Então só ontem, né, baseado no dia que eu tô gravando esse vídeo, no dia 26/10, foi que ela de fato liberou, né, agora sim ela está pública, e eu sei a dificuldade que foi de eu conseguir o intent de mensagem, que é basicamente uma permissão para o seu bot conseguir visualizar todas as mensagens dos canais que ele vê. Porque isso antes era uma coisa liberada para todo mundo. Se o bot, ele tá no seu servidor e ele tem a permissão de ver o canal, ele vai conseguir acessar todas as mensagens daqueles canais. E isso permitia exatamente com que ele checasse as mensagens e visse se não tinha algum comando chamando por ele. No caso, comandos por prefixo. Mas agora, se você quiser checar o conteúdo dessas mensagens, você precisa ter a permissão do Discord, além da verificação. Então sim, tem alguns bots hoje em dia que não receberam essa permissão, simplesmente então eles não têm como fazer os comandos deles funcionarem por prefixo. E eu acho que isso era uma coisa que o Discord já queria fazer, mas ele não poderia, porque senão ele mataria totalmente os bots. E agora, com o Slash Commands, ele pode sim fazer isso. Isso ajuda muito mais a nossa privacidade, dos bots por aí não conseguirem ficar olhando todas as mensagens que aparecem. Inclusive, eu tive uma longa conversa de semanas com o Discord para conseguir essa verificação, então é uma coisa que eles realmente se preocupam. Então isso vai dar aquele empurrãozinho nos bots para cada vez mais eles realmente começarem a usar os slashes. E enfim, na minha opinião, os comandos por barra têm mais melhorias do que coisas negativas, mas eu sei que essa não é a opinião de todo mundo como eu. Então qual é a sua opinião? Você concorda com o que eu falei? Discorda? Tem algum ponto que eu não falei no vídeo? Coloca aqui nos comentários que eu vou tentar ler todos. E se você não quer perder os próximos vídeos, as novidades e atualizações, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho se você já for inscrito. Se gostou do vídeo também, deixa o joinha que ajuda bastante. Eu acho que vejo vocês na próxima. Fui!